meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de previsões astrológicas, agora para o ano de 2026. Hoje a previsão é para quem nasceu sob o signo solar ou ascendente de Capricórnio. Capricórnio, o signo do trabalho, o signo da dedicação, o signo que se entrega, que não sabe descansar nunca, esse mesmo. Para vocês, eu tô aqui hoje de pijama. Isso é um convite, sabia? E é um convite que tem a ver com o tom da energia de 2026. Porque o grande barato da vida, né, é a gente entender para onde é que ela tá puxando a gente, para onde ela nos leva, para onde ela nos convida, e a gente seguir esse fluxo sem ficar lutando contra ela, né? Pelo menos eu acho que esse é o grande barato da vida. E eu quero isso para vocês. Eu quero que vocês já peguem a dica do meu vestuário e entendam o que vocês precisam fazer em 2026. Antes de eu entrar nas previsões, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Márcia. Eu sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia, atualmente com turmas abertas para curso de leitura de mapa natal e técnicas de previsão, turmas que serão iniciadas em 2026 e que ainda estamos aceitando inscrição com valores de Black Friday durante o mês de dezembro. Então, eu, se fosse você, ia lá e garantia a sua vaga. E aí, vamos falar de 2026 agora sim para os capricornianos, né? 2026 ele é uma continuidade do que a gente vai ver de maneira mais definitiva aquilo que teve início em 2025. Que teve início quando? Quando a gente teve a mudança de Saturno, Netuno e Urano de signo. Para você isso é especialmente importante porque Saturno te rege, né? Então assim, o seu signo, o seu planeta tá mudando de signo e ele tá saindo de um signo que tem maior dificuldade em afinar com o seu. Tá entrando no signo de Áries. A gente tem várias dificuldades possíveis para uma quadratura entre Capricórnio e Áries. E a gente tem algumas oportunidades. Então vamos falar delas. Em primeiro lugar, pensa num ano em que você vai precisar fazer ajustes. Né? Acho que isso é importante você já ter em mente desde agora. Não é um ano em que você vai conseguir transitar esse ano se deixando levar, seguindo o fluxo. Não é. É um ano em que você vai precisar fazer ajustes, aonde você vai ter questões domésticas e familiares ativadas por esse trânsito, aonde você vai ter que fazer ajustes na sua rotina e aonde você vai começar a parar para pensar, avaliar questões associadas a finanças e a valor pessoal. Não é que seja um assunto novo para você, afinal Plutão já está ativando a questão financeira para você desde o início de 24, mas agora você vai começar a ter eclipses também no eixo 2-8, né? Então é mais, vamos dizer assim, é um pedido adicional de dedicação, de crescimento e de resolução de questões que de repente estão existindo ali, você vem empurrando com a barriga e agora não vai dar mais para empurrar com a barriga. Só que parte do que vai acontecer em 2026, você já teve uma préviazinha do que vem por aí em 2025, né? Saturno e Netuno entraram em Áries em 2025, ativando sua casa 4 e fazendo quadratura ao seu Sol, né? Então, entre mais ou menos 1º de abril e 22 de outubro,
você já teve uma palha do que ia acontecer, do que você já teve uma exibição em primeira mão de eventos gatilhando sua vida doméstica, rotina, vida familiar e mundo emocional. Entre 7 de julho e 7 de novembro, você teve Urano na sua casa 6, mostrando que tipo de ajustes ou que tipo de imprevistos você pode vir a lidar na área da rotina, da saúde, do trabalho. E agora, em 2026, quando esses planetas retornarem a esses signos, aquilo que você teve uma prévia em 2025 vem, se instala e se desenvolve, tá? Então é um ano que você vai e falar disso para um capricorniano, né? Até meio que engraçado, mas você vai ter que lidar com a vida, sim, com a responsabilidade que te é tão natural, mas também com mais autenticidade, sabe? Você vai ter que criar espaço e flexibilidade para uma maior leveza, especialmente a partir do final de abril. Por quê? Porque a tua rotina, ela não vai ser exatamente aquilo que você espera, do jeito que você planeja. Mas vamos no ponto a ponto. Em primeiro lugar, vamos falar desse Saturno e Netuno entrando em Áries, né? A gente tem Netuno entrando em Áries no dia 26 de janeiro, Saturno entrando no dia 15 de fevereiro, e os dois se encontram fazendo uma conjunção que é mega, hiper, ultra importante na parte mais baixa do seu mapa, na sua casa 4, no dia 20 de fevereiro. Então, o que a gente tem aqui? Assuntos ligados a lar, família, mundo interior, vida doméstica, passado, estrutura emocional, pai, mãe, estrutura física da casa, né? Com a energia de Saturno, você provavelmente vai ter que assumir responsabilidade por pai, mãe, pode ser que você deixe de contar com alguma figura que te oferecia suporte dentro de casa e por isso você tenha que chegar junto. Esse chegar junto não necessariamente significa chegar junto com o corpo, com a presença, mas pode ser chegar junto com o dinheiro. Vai pedir que você reestruture as coisas, vai pedir que você reorganize as coisas, vai pedir que você encare essas responsabilidades domésticas com disciplina. Pode trazer uma mudança de casa, uma reestruturação de casa, por exemplo, com a saída de um filho, com a saída de um membro da família de dentro do ambiente familiar, e com isso pode te obrigar a lidar com questões emocionais mais antigas, né? E aí, Saturno sendo seu regente, você sente toda essa demanda com muito mais força. Netuno vai estar na sua casa 4, inclusive chega antes de Saturno, o que sugere para mim que ele vai instalar a confusão primeiro e Saturno depois chega e organiza, tá? Mas quando Netuno bater no fundo do seu céu, você começa a algum tipo de clareza envolvendo lar, base, família, falta, né? Algum tipo de insegurança se instala, alguma certeza se dissolve. Talvez você fique muito mais sensível. Talvez alguma coisa que acontece na sua família hoje remete a você ao seu passado e faz com que você lide com coisas da tua infância através de eventos atuais, né? Se Saturno entrando em Áries, ele faz quadratura ao seu Sol e com isso você sente uma sobrecarga, Netuno entrando em Áries faz quadratura ao seu Sol e com isso ele pode fazer você sentir extremamente desenergizado, cansado. Então a gente pode ter as duas coisas, né? A sobrecarga que te exaure e no fundo essa sobrecarga ela não é necessariamente porque você está lidando com questões materiais e físicas, ela pode ser tranquilamente porque você está lidando com questões emocionais e que você não está sabendo dar vazão
através da palavra, através da troca, então esse cansaço aparece no corpo. Eu acho que a gente pode pensar que agora você vai lidar com questões que você jogou para debaixo do tapete e que precisam ser encaradas, lidadas, você vai precisar lidar com elas, né? Então elas estão surgindo agora por causa disso. E aí, o que eu estou imaginando? Eu acho que o Netuno vai entrar na sua casa 4, ele vai trazer um aumento de sensibilidade, confusão, uma sensação talvez de se sentir meio perdido ou se sentir mais sensibilizado com questões familiares e domésticas. Eu acho que ele entra na sua casa 4, traz isso. Saturno vai chegar em meados de fevereiro, Netuno entra no final de janeiro, Saturno chega em meados de fevereiro. Quando Saturno chegar em meados de fevereiro, ele vai falar assim, tudo bem, então vamos começar a reorganizar isso aqui, porque né, as coisas mudaram e a gente agora precisa lidar com a nova realidade é essa, então vamos começar a reorganizar isso aqui. Estejamos preparados emocionalmente ou não para isso. Isso é muito fácil para você bota o bonezinho ali, né, do trabalhador incansável e você vai embora. Então você vai assumir a responsabilidade, você vai organizar, você sabe fazer isso muito bem. Mesmo que você esteja se sentindo sensível, confuso, perdido, ou que você não tenha uma clareza ainda muito grande de como vai ficar o futuro, né? Você vai falar, tudo bem, mas o que a gente precisa fazer hoje? E você vai arrancar, vamos dizer assim, né? Vai dar largada com isso. E vai dar largada mesmo, porque embora Netuno entre antes, Saturno venha depois, e os dois façam uma conjunção que cria ali um marco de um novo ciclo em relação à vida familiar e doméstica, né? Saturno, ele se descola de Netuno e ele segue a caminhada dele. Saturno esse ano vai até o grau 13 de Áries, Netuno só vai até o grau 4. Então, você vai precisar começar a construir algo, a assumir uma responsabilidade, você vai precisar fazer algo ali com ou sem clareza, porque Saturno vai se descolar e vai embora mesmo. E como eu te falei, essa confusão pode ser derivada de um filho saindo de casa, de um ninho vazio, da necessidade de venda de uma casa, de compra de uma casa, de herança familiar, não porque a casa 4 tem a ver com herança, mas porque Saturno, né, ali na casa. Então, assim, ou de necessidade de lidar com a estrutura da casa que está desgastada, que precisa de uma obra, enfim. Então, você vai ter essas energias e você vai ter que abraçar o ano, assim, com um foco maior colocado sobre base, lar, família, né? Só que você não pode desatender saúde, você não pode desatender dia a dia, você não pode desatender suas responsabilidades profissionais e outras responsabilidades que você tenha. Porque Urano, no final de abril, ele vai entrar na sua casa 6 em Gêmeos. Você também já tem essa experiência. E quando ele deu aquela passada por ali, né? Ele ativou mudanças na sua rotina e dia a dia. Que mais que a gente cobre quando a gente fala de casa 6? Estilo de vida, hábitos, ritmos, formas de exercer o seu trabalho, pessoas que trabalham para você, né? Trabalham dentro de casa, trabalham no trabalho para você, colegas de trabalho que trabalham com você. A sua rotina vai precisar ser mais flexível. Urano, ele fala de imprevisto, na casa onde ele estiver tocando. Então, assim, você pode ter abrir a semana com uma agenda toda organizada, e aí, todos os dias, tudo muda e você tem que se adaptar.
Por isso é importante você ter em mente a questão da flexibilização e da flexibilidade, porque Gêmeos faz quincúncio com Capricórnio, então você vai ter que trabalhar, ainda que seja mentalmente, com a questão da natureza impermanente da vida, sabe? Você vai ter que trabalhar com isso. Existe uma impermanência aqui e eu não tenho controle sobre essa área da minha vida. Então, quanto mais você ajustar a sua agenda, criando espaços de buffer e tal, para lidar com o que surge, menos você vai se estressar. E encarar, né, o ano, o trabalho, a rotina, a pessoa que está trabalhando para você, a tua equipe, o teu colega de trabalho, né, dessa forma. Tá aqui hoje, não sei se vai estar amanhã, então assim, vivo o melhor possível essa situação, mas não me apego. Porque se eu me apegar, Urano vai pegar e vai tirar, porque a ideia de Urano não é criar apegos para você. A ideia de Urano é fazer com que você tenha na sua vida um leque maior de recursos e de habilidades. A ideia dele não é tornar nada mais fácil para você, ele não está preocupado com isso, ele quer te enriquecer. Enriquecer de talentos, de outras maneiras de pensar, de agir, outros hábitos, ele quer que você tenha outras experiências, tá? Então, mudanças no ambiente de trabalho, mudanças na forma como se realiza o trabalho, tudo isso é possível. Plutão continua em Aquário na sua casa 2 desde o início de 2024. Então a gente tem aqui a casa 2, ela é uma casa que vai falar de valores, vai falar de princípios em relação, né? Valores em relação ao que eu valorizo na matéria, vai falar do dinheiro que eu ganho, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu me valorizo, mas esse é um trânsito lento. Você provavelmente sentiu o mais importante, o mais forte de Plutão quando ele entrou em 2024 e à medida que ele que ele toca algum planeta no seu mapa. 2026 ele vai até o grau 5, quase 6 de Aquário, então se você tiver alguma coisa, né, até o grau 6 de Aquário, se você tiver alguma coisa até o grau 6 de Touro ou de Escorpião ou de Leão, você vai sentir mais esse trânsito. Do contrário, ele tá ali transformando lentamente a sua relação com as finanças, com a sua autossuficiência, com os seus talentos, te empoderando através de uma transformação da sua relação com o dinheiro, né? E te convidando a encarar medos, receios em relação à escassez, questões envolvendo controle e poder financeiro. Depois de ter passado tanto tempo com Plutão na sua casa 1, né, ter transformado tanto da sua identidade, agora é hora de você carregar essa transformação, né, que você pôde operar em si mesmo para o teu dinheiro, as tuas reservas, a maneira como você, os motivos pelos quais você trabalha, o teu talento que você usa, né, a fim de obter recursos. E aqui a gente precisa fazer uma pausa importante, porque no meio do ano, em julho de 2026, depois que Júpiter entrar em Leão na sua casa 8, ele vai fazer uma oposição a Plutão na sua casa 2. Então, lembra que eu falei que Plutão, você deve ter sentido o impacto maior dele quando ele entrou em Aquário, né, que foi no início de 2024 e tal? Bom, meados de julho, quando Júpiter fizer a oposição a ele, você vai sentir de maneira significativa esse contato, tá? É um momento de virada, é um momento do ano em que podemos ter, né, um momento de colheita, porque é uma oposição, ou uma finalização. Mas o que a gente pode pensar se a gente levar em conta que está ativando as casas 2 e 8?
renegociação de dívidas, ajustes financeiros com o teu par, com um sócio de trabalho, decisões importantes envolvendo investimentos, fechamento de ciclos emocionais ligados à sua segurança, alguma situação que financeiramente que ocorre e chega e te empodera de maneira significativa. Pode ser. Seja através do teu par, seja através de uma venda, seja através de um investimento, através de comissionamento, de participação nos lucros, de royalty. E aí a gente precisa dar 2 passinhos atrás e falar sobre Júpiter, né? O grande deus da abundância, da generosidade, que abre o ano na sua casa 7, do casamento, do parceiro, do sócio, e no meio do ano, no final de junho, entra na sua casa 8, que é a casa do dinheiro do outro, que é a casa daquilo que você compartilha, daquilo que você não gosta de compartilhar, a casa das dívidas, a casa da renda variável. Você já está com Júpiter na sua casa 7 desde meados de 2025. Todo o segundo semestre de 2025, Júpiter esteve ali na sua casa do casamento e das parcerias e das associações e das sociedades, tá? E o que um Júpiter na casa 7 fala, né? Na casa 7 ele vai tratar de quem é esse outro da sua vida, então o outro que está existindo na sua vida, que entra na sua vida, que chega até você, costumam ser pessoas generosas, pessoas influentes, pessoas bacanas, pessoas acolhedoras, sabe? Por um lado, ele traz para sua vida esse tipo de pessoa. Por outro lado, ele aumenta a sua generosidade com o outro. Ele é ótimo para dar um grau no teu casamento, se você estiver casado ou tiver um relacionamento a 2. Quem não está casado pode casar com a influência de Júpiter na casa 7, né? Então, assim, é uma influência muito positiva, né? Para o crescimento, expansão e a melhora, de uma maneira geral, de parcerias, de acordos, né? Para receber feedback de outras pessoas, para encontrar especialistas, né? Favorece contratos também. E em termos de oposição que ele faz ao Sol dos capricornianos, a gente está falando de uma energia que também fala de crescimento, mas que está trazendo a culminação, algo que começou há 6 anos, tá? 6 anos, meados de 2026. Então, está trazendo a culminação, algo que começou em meados de 2018, mais ou menos. E está falando de um desejo de crescer. Esse algo que começou em meados de 2018, para você agora, você chega um momento, você fala, tá bom, então deu até aqui, viemos até aqui, fizemos até aqui, mas e agora? E daqui pra frente, como é que é? Como é que rola? Rola? Não rola? O que mais que tem, né? A oposição, ela tem essa natureza, ela incita ao crescimento, mas ela incita ao crescimento desde um lugar de insatisfação, não desde um lugar de abundância, generosidade, não, é desde um lugar de insatisfação, tipo assim, a vida não pode ser só isso, né? E aí, que área da sua vida isso vai pegar? Depende da área do seu mapa onde você tem o seu Sol em Capricórnio e da área do seu mapa onde você tem Câncer, né? Mas é muito possível também que pegue questões de casamento, relacionamento de uma maneira geral, só por causa da natureza da oposição. A oposição fala muito disso. Então, tudo isso até final de junho de 2026. Aliás, deixa eu corrigir, né? A oposição de meados de 25 a meados de 26, trazendo a culminação, alguma coisa que começou entre meados de 17 e meados de 2018. Tá. E aí,
Na metade do ano, Júpiter passa para sua casa 8, né? Então ele pode melhorar a renda do teu par, a renda do teu sócio, a sua renda em termos de participação, renda variável, participação nos lucros, comissionamento, pode melhorar a sua renda em relação a tudo isso. Pode ajudar você a ganhar mais, especialmente se sua renda estiver pautada em renda variável. Mas ele tem também, pede também um pouco de cuidado, porque com Júpiter na casa 8, o crédito tá fácil. As pessoas estão me dando dinheiro com maior facilidade. Então, existe uma chance de eu me endividar. Se você usar esse trânsito de maneira inteligente, o que você vai fazer com ele? Você vai pegar esse dinheiro que vai entrar e vai pagar toda e qualquer dívida que você tiver. Note que a questão de valores se torna extremamente importante com a entrada de Júpiter na sua casa 8. Não só porque a casa 8 fala de renda compartilhada, despesa compartilhada, renda do par, aquilo que você divide com o outro, que você não quer dividir com o outro. Não só porque ela fala de mecanismos psicológicos, de manipulação, de controle, não só por causa disso, mas porque você vai começar a ter eclipses nessa área. E os eclipses começam justamente antes da mudança de signo de Júpiter. A casa 8, ela sendo uma casa de dinheiro, de investimento e tal, o Júpiter ali ele naturalmente vai trazer expansão, mas você precisa considerar que aquela expansão ela precisa de um cálculo, ela precisa de ser feita com medida, tá? Porque os eclipses eles vão desvendar problemas que hajam ali, qualquer desequilíbrio que haja, ou em relação a controle sobre o outro, do outro sobre você, dependências financeiras ou emocionais, sabe? Desequilíbrios em relação a divisão de contas, ou divisão de receita, ou divisão de responsabilidade, tudo isso vai ser evidenciado ao longo do próximo ano e meio, porque esse ano começam os eclipses solares e lunares no eixo Leão e Aquário. No dia 17 de fevereiro acontece o primeiro eclipse solar em Aquário, na sua casa 2. O eclipse solar, ele sempre fala de novos começos. Então aqui a gente está falando de um novo ciclo financeiro para você. A gente está falando de um novo momento que pode trazer uma nova fonte de renda, que pode trazer uma mudança numa fonte de renda, ou que pode te despertar para um outro talento que pode te ajudar a ganhar dinheiro. Não sei se vai ser fácil ou difícil, porque ainda não analisei o mapa dos eclipses, tá? No dia 3 de março, o eclipse lunar é em Virgem, porque esse ano a gente ainda tá tendo eclipses em Virgem e Peixes, né? Então, 3 de março, o eclipse lunar é em Virgem, na sua casa 9. Então, a gente tá falando de uma culminação, da finalização, ou de alguma coisa envolvendo educação superior, viagem, documentos de imigração, questões legais, uma crença, um caminho espiritual, alguma coisa nesse sentido pode chegar a uma culminação. No dia 12 de agosto, você tem um eclipse solar em Leão na sua casa 8, logo depois Júpiter entra na sua casa 8, se opõe a Plutão logo nos primeiros dias de julho, fica ali oposto a Plutão nesse período ali de julho. Em agosto, você tem um eclipse solar na casa 8. Ou seja, essa culminação de Plutão, Júpiter-Plutão, que vai vir, ela vai trazer um novo início. Ela vai trazer um novo ciclo envolvendo renda compartilhada, intimidade, investimento, alguma coisa. Ela vai trazer um novo ciclo. E no dia 28 de agosto tem um eclipse lunar em Peixes na sua casa 3, que é a casa da comunicação, do diálogo, dos irmãos, da família estendida,
né? Então, aqui a gente está falando, o eclipse lunar fala de uma culminação ou de uma finalização envolvendo esses assuntos, ou envolvendo um acordo importante. Quando a gente fala em eclipses, a gente pensa em nodos, né? O que os nodos, que são pontos evolutivos e que estão transitando no céu, indicando, né? Aonde a gente precisa crescer, aonde a gente precisa evoluir, aonde a gente precisa se expandir. O que esses nodos agora que estão mudando, entrando, né? Vão começar a trazer eclipses no eixo Leão-Aquário. O que eles querem de você, né? Bom, o nodo norte estando em Aquário, ele vai ativar a sua casa 2, do dinheiro, da renda, que deriva da tua atividade produtiva, dos teus valores, da autoestima. Esse nodo norte em Aquário, ele está dizendo que o teu crescimento pessoal, pelo próximo ano e meio, ele passa por um aumento, um trabalho sobre a sua autonomia, seja financeira, seja emocional, e uma reforma dos teus valores pessoais, das tuas prioridades, do que realmente tem valor para você, do que você está valorizando, né? O nodo sul em Leão, em contrapartida, na sua casa 8, tá falando do quê? Olha, existem algumas dependências aqui, emocionais ou financeiras, que precisam ser largadas, até para você poder crescer na tua autonomia, até para você poder crescer em relação à tua autoestima, ao teu valor pessoal, até para você poder crescer financeiramente, você precisa renunciar a algumas dependências. Então, de repente, é um período para você pensar sobre empréstimos, dívidas, codependências sua com os outros ou dos outros com você. Fazer um trabalho psicológico, porque a casa 8 é uma casa de questões psicológicas, para te ajudar a atravessar, a navegar isso. Entendeu? Enquanto isso, Nodo Norte em Peixes e Nodo Sul em Virgem vão continuar trabalhando no teu mapa, vão continuar exigindo teu trabalho, né? O Nodo Norte em Peixe está na sua casa 3, apontando que você precisa continuar investindo em estudo, em redes sociais, nos teus contatos, né? E você precisa continuar focando mais nos fatos e menos em crenças rígidas, né? Em crenças de que você precisa ter tudo sob controle, de que você tem que atender todas as expectativas, de que tudo que você faz tem que ser perfeito, porque senão o futuro não se dará como você deseja. Isso é uma falácia, não é verdade, e você precisa continuar trabalhando sobre isso. Lilith muda de signo esse ano, ela vai sair da sua casa 12 para sua casa 1, ela vai sair de Sagitário para Capricórnio, ela fica em Sagitário até o dia 14 de setembro, né? Então ela vai estar trazendo à tona questões inconscientes, questões que de repente influenciam o teu comportamento e você não se dá conta, que tem relação com padrões antigos, com medos, com comportamentos automáticos. E aí depois ela vai entrar no teu signo, ela vai fazer conjunção ao seu sol, ela vai entrar na sua casa 1 e ela vai colocar você em foco. Mas de que maneira, né? Pedindo o quê? O que ela vai colocar como imagem de frente? A tua autenticidade, aquela parte sua que é mais rebelde, que não gosta de trabalhar com máscaras, que aquela tua parte mais visceral e menos polida. Ela vai trazer isso à tona. E é óbvio que isso pode gerar conflito, né? Especialmente se você sentir que não está sendo respeitado. Ou com pessoas que estão acostumadas a que você se encaixe numa determinada expectativa que elas têm para você e que não tem a ver com quem você é, nem com quem te interessa ser. Por outro lado, Lilith na 1 aumenta bastante o magnetismo pessoal, então
Aproveite. Outro corpo celeste mudando de signo é Quiron. Quiron esteve em Áries desde 2019, agora ele está entrando em Touro esse ano, mas ele faz uma entrada breve, 3 meses. E ali na sua casa 5, ele vai pedir que você trabalhe sobre a sua autoestima para que você tenha mais desprendimento de quem você ama, para que você possa amar com menos medo de perder, para que você tenha menos apego, para que você precise exercer menos controle sobre as pessoas que você ama, e para que você possa se expressar de maneira mais autêntica, para que você possa trabalhar com a sua criatividade independente dela dar um retorno financeiro, para que você possa ter uma relação com os seus filhos que seja mais próxima. Falei que ele vai evidenciar questões de apego com quem você ama, mas ele pode evidenciar não só pelo lado de você ser muito apegado, ele pode evidenciar pelo lado do seu desapego, né? Então, assim, por que tanta distância de quem você ama? Por que tanto controle ao expressar sentimentos? Por que tanto desejo de manter o afeto preservado? Por que tanto medo da vulnerabilidade? Por que uma relação com os filhos que não é afetuosa, carinhosa, de toque, de cuidado, de carinho? Esse Quiron, ele vai trazer à tona questões de apego para os dois lados, tá? Tanto excesso de apego quanto ausência de apego, né? Ou não ausência de apego, o apego existe, mas um apego que não é demonstrado, né? E aí, no dia 18 de setembro, ele volta para sua casa 4 em Áries para terminar de fechar algumas pendências emocionais com família e com pessoas do passado, né? Que podem voltar para ser resolvidas. Ele vai ficar ainda na sua casa 4 até meados de 2027, quando ele entra definitivamente em Touro. Mercúrio retrógrado. Não temos Mercúrio retrógrado esse ano no seu signo. Ele vai retrogradar nas suas casas de relacionamento esse ano, 3, 7 e 11. Na sua casa 3, ele vai pedir que você reveja estudos, contratos, acordos, conversas, documentos, e vai gerar alguma demora nisso. Na sua casa 7, essa vai ser o aspecto, esse vai ser o momento de Mercúrio que vai ser mais irritante para você, porque vai fazer oposição ao seu signo. Então, quando ele estiver na sua casa 7, ele vai falar de discussão e renegociação de acordos, de pactos, de parcerias, vai trazer gente do passado para reconectar, pode criar afastamento por causa de mal entendido com pessoas que estão na sua vida. E o último trânsito de Mercúrio retrógrado será na sua casa 11, que vai falar de reavaliação de amizades, grupos, planos e projetos para o futuro, mídias sociais, e acontece entre 24 de outubro e 13 de novembro em Escorpião. Esse ano Vênus fica retrógrada, não no seu signo e nem num signo que cause nenhum tipo de desconforto para você. Ela vai ficar retrógrada em Libra e em Escorpião. Ela passou por essa mesma retrogradação em 2018. Então você pode antecipar, fazer um cálculo do que vai surgir aqui por conta desta retrogradação anterior de Vênus. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento, né? O que você teve que revisar. Pode ser que o assunto seja análogo, não o mesmo, não idêntico, mas análogo. Vênus retrógrada, falei que nenhum dos dois signos te irritava, mentira, irrita sim, Libra, porque Libra é a sua casa 10, né? Então, Vênus retrógrada na sua casa 10, ela pode trazer revisão de relacionamento com superiores, de imagem profissional, imagem pública, carreira, acordos com pessoas em posição de autoridade.
né? Pode mexer um pouco com a tua popularidade, pode de repente pedir que você revise os caminhos que você está adotando para ser popular, né? E aí depois ela passa para sua casa 11, que leva a revisão de grupos, amizades e projetos colaborativos, né? A sombra de Vênus retrógrada começa em 1º de setembro. O período inteiro que ela fica retrógrada é de 3 de outubro a 13 de novembro, tá? Mas ela já está retrógrada, já está no período pré-retrogradação em 1º de setembro, o que significa que decisões tomadas envolvendo carreira, profissão, caminho de vida, grupos, amigos, planos e projetos para o futuro poderão ser revistas durante a retrogradação, tá? Poderão precisar de revisão durante a retrogradação. Momentos favoráveis para você tomar iniciativa no ano. Marte vai estar no seu signo somente nos primeiros dias do ano até o dia 22 de janeiro. No dia 23 ele entra em Aquário na sua casa 2 e aí o teu foco passa para a questão financeira. E aí a gente tem aqui um elemento importante. Marte em Capricórnio é ótimo para você já começar esse ano cheio de energia, cheio de iniciativas, de planos e de projetos e tal. Muito bom, né? Mas você vai ter nesse primeiro momento energia, foco e disciplina, e aí no dia 23 de janeiro ele entra na sua casa 2. E até o dia 1º de fevereiro, ele estará na sua casa 2, caminhando lado a lado com Plutão. Muito poderoso esse momento para a transformação da sua vida financeira. Só que é para fazer as coisas com muita responsabilidade e cautela, tá? Porque Marte-Plutão, ele tá falando de novos inícios, ele tá falando de novos inícios muito intencionais, muito orientados a resultados, muito tudo ou nada, e a gente tá falando de uma casa de dinheiro, né? Então, assim, pelo amor de Deus, tá? Cuidado com isso. Não me deixa nervosa, não, tá? Já Vênus também abre o ano no seu signo, mas ela sai do seu signo um pouco antes, ela sai do seu signo dia 16 de janeiro. Enquanto ela estiver no teu signo, ele é ótimo para amor, autoimagem, autoestima, muito bom para atrair aquilo que você deseja, sendo aquilo que você quer. E aí quando ela entra em Aquário na sua casa 2, que ela vai te beneficiar financeiramente, ela também se une com o Plutão, expandindo muito a sua possibilidade de de ganhos. Por que eu falei gastos? Freud explica. Deve ter alguma coisa a ver com gasto também. Eu ia falar ganhos. Possibilidade de ganhos, de investimentos e de decisões importantes envolvendo finanças. Também é importante que você preste atenção a isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vênus e Marte vão se unir a Plutão na sua casa 2 em um ciclo que culminará em Vênus oposição Plutão. Culminará quando esse ciclo? Em junho. E Marte culminará em outubro. Ou seja, o que tem início financeiramente para você ali nesse período culmina em junho no caso de Vênus, em outubro no caso de Marte. Ou seja, tome decisões
com o médio prazo em vista, tá? E é isso. 2026 eu acho que vai ser um ano de reestruturação de base para Capricórnio. Não vai ser um ano necessariamente fácil, afinal de contas, né, o seu regente está num signo que ele não está confortável, está quadrando o seu sol. Sempre que toca em questões familiares é mais complicado, né? Então, assim, você vai estar, sim, você vai ter que tomar algumas decisões de responsabilidade envolvendo lar, família, bases e também saúde, rotina e dia a dia. Os eclipses vão continuar ativando, né, a sua casa de comunicação, crenças, viagens, mas também vão começar a pegar a parte financeira. Isso fala de um crescimento financeiro, mas da resolução de problemas e da tomada de decisões que tragam um crescimento financeiro. É um ano para você focar nos períodos de crescimento, que são bons, não são tensos, mas são bons, não são leves, mas são bons, especialmente aquele ali no meio do ano, né? Reorganizar as bases e fortalecer, se reconstruindo de maneira inteligente. Era isso que eu estava esperando para 2026? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Beijo!